Aí quando você fala assim, poxa, mas o Ângelo escreveu sobre isso que a gente está presenciando aqui. O Ângelo escreveu sobre essa situação. Então, é como se alguém do outro lado, né? Lógico que esse alguém não é somente o Ângelo Inácio, ele é médium de alguém superior a ele, levantasse o véu para a gente e falasse assim, dê uma olhada no que ocorre aqui nos bastidores do mundo. Que a gente aí fecha o véu de novo, abre no próximo livro outro véu e fala assim, dê uma olhada aqui agora. Então, não está sendo escondido de nós. Aliás, quando João escreveu o Apocalipse, né? Supostamente Mateus escreveu o livro dele lá no capítulo 24, em que Jesus fala dos eventos que marcariam, né, esse tempo que a gente vive. A gente fala assim, poxa, ele já falou isso mais de 2000 anos atrás e deixou tudo anotado para a gente como um roteiro. Fala assim, olha, eu estou fazendo um mapa mental para vocês passarem por aqui e não se contaminarem com isso. Sabendo Então o desfecho, né? É algo bem punk. Tem hora que assim, eu fico emocionado, mas não só pela circunstância em que o livro foi parido, né? Mas É parido mesmo, né? foi um parto isso, né? Mas sobre o conteúdo, como ele é tão um conteúdo de revelação mesmo, porque traz pra gente detalhes de coisas que a gente não vê no dia a dia, né? Talvez salpicado aqui, salpicado ali, mas junta isso de uma maneira inteligente, de forma a dar um contexto, um pano de fundo e falar, olha, isso está acontecendo, é de admirar muito essa equipe espiritual, né? Como diz os evangélicos, né? É de sapatear em tapetes de brasas vivas, né? Da glória a Deus e sapateando em tapetes. Porque essa turma é muito boa e usam de uma atitude que beira uma atitude de misericórdia com a gente. E fala assim, não vamos deixar essa turma cega, ignorante sobre as coisas, não, vamos trazer. É lógico que isso tem as pedras que você recebe junto, as pedradas, mas isso a gente está habituado. Eu até comentei com a Elaine, assim, esses dias aí, né, em função de um trabalho aí que a gente ia fazer, que ela falou assim, mas o povo vai falar, eu falei assim, mas que ótimo, que falem mal. Porque quando todo mundo aceita calado, é sinal que tem uma coisa errada. Mas quando fala mal do nosso trabalho, é aí que o trabalho cresce. Então eu falei assim, isso é muito benéfico quando acontece alguma coisa dessa, né? Porque essa mensagem precisa chegar ao maior número possível de pessoas. Até para desfazer esse processo de imbecilização. São várias áreas da vida humana e da sociedade, esta é uma delas apenas, né? Aí tem a área da política, né? do pessoal de ultradireita, ultra-esquerda, ultra-meio, ultra-lado, seja lá o que for, e as pessoas fazem guerra por isto e não descobrem que quem está manipulando tanto um lado quanto o outro são o quê? A Comissão Trilateral, o Clube de Bilderberg, o governo oculto mundial. E atrás desses estão o quê? Os supervisores do outro lado, os príncipes das trevas desse século. E quando você tem coragem de se pôr, porque a maior parte dos médios não tem coragem, e nem dos editores, né? E se põe abertamente para falar, sempre tem aqueles que falam, não, deixa do jeito que está, vamos ficar calma, vamos ficar isso. Não, os livros falam, os espíritos falam. Eu estou brigando digamos assim, pelo que está ocorrendo aqui na política humana, mas qualquer lado que eu escolher está sendo manipulado por um grupo de poder, que você não tem nem noção. É mais ou menos como ocorre no futebol. Estou brigando por um futebol, usando camiseta com propaganda gratuita para o time de futebol, e são eles que ganham milhões e você continua na pobreza. E eu estou brigando por eles. E eles não estão nem aí, entre eles estão tudo ok. Nós é que estamos brigando aqui. Nós não, Deus me livre, que eu detesto futebol, né?
Aí, mas assim, aí você vê aquelas brigas assim, e fala assim, poxa, isso é hipnose. E Ângelo Inácio, ao abordar sobre esse tema e nos dar uma luz a respeito dessa política tenebrosa dos principados, das potestades, dos príncipes das trevas desse século, nas regiões espirituais da maldade, né? Que nos umbrais, nas regiões... Ele está falando assim, olha, a intervenção não é só no mundo físico, vai haver uma intervenção em larga escala nas regiões do umbral. Imaginemos vocês, por exemplo, pensar rapidamente que quando o livro Nosso Lar foi escrito pela década de 1940, nós tínhamos aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de pessoas na Terra, alguma coisa assim. Nós temos 8 bilhões encarnados, os espíritos falam em mais de 9. Por que isso? Vocês já pensaram? É porque o umbral está sendo esvaziado, gente. O umbral, igual o André Luiz falou, já não existe mais. O processo de reurbanização já está adiantado. Está despejando essa turma aqui e já daqui já sai de uma vez. Por que que os guardiões tiraram a base deles da Lua? A base principal, o QG dos guardiões, está em outro local. Nos livros eles falam, né? Da mudança para o Sol. Para o Sol. Vários livros. E aí, por que isso? Porque a Lua, a parte etérica e a parte astral da Lua está sendo já totalmente tomada com esses espíritos que saem daqui. Para de lá já partir para outro lugar. E é insustentável os guardiões ficarem nessa região onde que vai ter só espíritos mal resolvidos. Mal resolvido que vão ser, mas está sendo caridoso, né? Então, eles precisavam sair a tempo de um local que ainda é inacessível à nossa tecnologia, eles puderem coordenar tudo junto com o Cristo cósmico, com o grupo de espíritos que assessoram o Cristo, que se reúne dentro do Sol, né, no sentido, né, vibratório e tudo. Astral, né? Astral, para de lá coordenar o processo de expurgo, de relocamento e reurbanização. Então, quando a gente vê essa turma aí, desse jeito, não tem mais lugar para eles. E por que eles querem fazer o máximo de gente possível para o lado deles? Porque é o único jeito que eles têm, segundo pensam os dragões, né, de atingir, segundo eles falam, né, atingir o mais profundo possível do coração de Jesus, se eles conseguirem arrebanhar o maior número possível de pessoas. Que Jesus fala, aqueles que meu Pai me deu, de maneira alguma se perderão. E se eles fazerem essa turma desviar, está diretamente pondo uma lança no coração de Jesus. Então, quanto mais gente eles arrebanharem para o lado deles, mais, na ideia deles, eles estão fazendo isso. E, ao mesmo tempo, dividir a desgraça que eles vão viver, querer ser, mais uma vez, expurgado, porém para um lugar mais primitivo do que a Terra, e aí levar com eles essa turma toda.